Hoje nós vamos ler em João, capítulo 12. Abra em João, capítulo de número 12. Nós já entramos nesse capítulo. Na quarta-feira. Nós lemos até o versículo 11. Lemos até o versículo de número 11. E hoje nós temos aqui esse texto do capítulo 12, do versículo 12 até o versículo 50, que eu dei esse título e esse subtítulo. O título é, Entrada Triunfal. É a entrada de Jesus em Jerusalém, quando ele já estava prestes a ser crucificado, a ser preso para ser crucificado, para morrer na cruz em nosso lugar. Antes disso ele foi recebido, porque havia uma profecia acerca disso, né, de maneira triunfal na capital da Judéia, em Jerusalém. E o subtítulo que eu dei, grão de trigo. Grão de trigo é uma parábola, uma metáfora que Jesus contou e que nós vamos explicar aí dentro desse capítulo quando chegar a hora. Amém? Então, esse texto aqui, que vai do versículo 12 até o versículo 50, ele está dividido assim, ó. Ele tem uma introdução e um desenvolvimento. A introdução é a entrada propriamente dita de Jesus em Jerusalém, que eu dei o título ali, Hosana. Tem gente que canta Hosana aqui e não sabe o que significa, né? Hoje vai aprender. João capítulo 12, de 12 a 19. É o texto que nós vamos ler hoje, né? E amanhã nós vamos entrar no desenvolvimento aqui. Nesse desenvolvimento, Jesus faz duas pregações, tá? Duas pregações de Jesus, e a base dessas pregações, eu coloquei no título, chegada a hora. Jesus diz, é chegada a hora dele ser glorificado, dele ser exaltado pelo Pai. Nós vamos começar a ver isso aqui, né, amanhã, João 12, de 20 a 50. O nosso texto de hoje está aqui no Hosana, João 12, de 12 a 19. Glória a Deus. João 12, do 12 ao 19. Vamos ler juntos. Já abriram? No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Muito bem, então esse é o texto que o apóstolo João escreveu acerca da entrada triunfal de Jesus aí na cidade de Jerusalém. Isso aconteceu no final do seu ministério. Durante o ministério de Jesus, que durou cerca de 3 anos e meio, ele começou o seu ministério com 30 anos de idade, e quando ele morreu, então tinha 33 anos e meio, mais ou menos, de idade.
E durante esse ministério, Jesus viajou bastante por toda a nação de Israel, nas 3 regiões que dividiam essa nação. Ao norte a Galileia, onde Jesus foi morar na cidade de Nazaré, e cuja capital era Cafarnaum, à beira do mar da Galileia, o mar de água doce, onde trabalhavam os pescadores, que foram os primeiros apóstolos chamados por Jesus, os irmãos Tiago e João, e Pedro e André. E na região central, a Samaria, onde Jesus passou, nós lemos no capítulo 4 de João, ele encontrou ali no poço de Jacó a mulher samaritana, e ali deu ensejo de pregar a palavra em toda a capital da Samaria. E Jesus esteve muitas vezes na Judéia. A Judéia era a região sul. A capital da região sul era Jerusalém. Jesus nasceu na Judéia, não em Jerusalém, na capital, mas numa pequena cidade chamada Belém. Mas ele esteve muitas vezes durante o seu ministério na cidade de Jerusalém, pregando o Evangelho. Só que agora, o texto que nós lemos é mais importante do que todas as vezes que Jesus esteve em Jerusalém, porque será a última vez que ele vai pregar em Jerusalém, e ele sabe que depois dessas pregações, ele será traído, ele será preso, será entregue às mãos das pessoas que o estavam perseguindo, e ele será morto na cruz do Calvário. Tudo isso cumprindo o plano de Deus para a nossa salvação. Aleluia. Então, esse evento, no dia seguinte, que versículo 12, nós lemos aqui no versículo 12, no dia seguinte do quê? Daquilo que nós vimos quarta-feira. Quarta-feira nós vimos sobre a estadia de Jesus a 3 quilômetros de Jerusalém, na pequena cidadezinha de Betânia, na casa do Lázaro, que ele havia ressuscitado, no capítulo 11, e das irmãs dele, Marta e Maria, e como Maria fez uma oferta de amor. Isso é oferta de amor. Nós aprendemos isso aqui na quarta-feira. Derramando sobre Jesus, um bálsamo, um óleo perfumado, e que era caríssimo. Pelo preço estimado, 300 denários, o que equivale hoje a uma oferta. Ela fez uma oferta a Jesus de mais de 10 mil reais. É aquele preço. Por isso que Judas ficou tão injuriado e pensou: por que não dá isso para os pobres? Não porque ele tivesse amor aos pobres. Assim é muita gente. Muita gente que hoje em dia está deixando de dizimar, está deixando de dar ofertas com essa desculpa esfarrapada, que acha melhor dar para os pobres. Não é porque tem amor aos pobres, não. É porque não reconhece Jesus, não reconhece o valor da sua palavra. E as ofertas e dízimos na palavra são para a pregação do Evangelho. O que não impede que o dizimista, o ofertante, uma vez tendo dizimado e ofertado direitinho na pregação da palavra, tire outras partes da sua renda e ajude os pobres, se ama tanto os pobres. Mas muitos não têm amor aos pobres, coisa nenhuma. É só uma desculpa esfarrapada para dizer: não vou enriquecer pastor. Efetivamente, muita gente age dessa maneira hoje em dia, porque se levantaram aí muitos falsos pastores e mercenários que são pessoas desonestas e pregam o Evangelho por ganância, tentando enriquecer com o nome de Deus, da sua palavra. E os pastores que são honestos ficam também levando a fama diante dessas pessoas por causa disso, o que não é verdade. Jesus conhece muito bem os pastores que são segundo o coração de Deus, como está escrito em Jeremias capítulo 3, versículo 15. Os pastores segundo o coração de Deus, pastores que pastoreiam com conhecimento e com inteligência, trazendo palavra de Deus para as pessoas e não as enganando com falsas promessas, falsas doutrinas e angariando grandes quantias de dinheiro das pessoas com essas pregações erradas. Infelizmente, são esses tipos de pastores que mais fazem sucesso hoje em dia.
Porque as pessoas que também os procuram, os buscam para ofertarem nas obras que eles realizam, são tão gananciosas quanto eles. São pessoas que não ofertam como Maria ofertou. Maria ofertou de maneira desinteressada. Maria ofertou porque ela amava Jesus. Nós também ofertamos porque amamos Jesus. Aqui eu quase nunca prego sobre dízimos e ofertas, mas em toda reunião que nós somos convidados a trazer dízimos e ofertas, o que eu falo? Vocês prestam atenção no que eu falo? Faça isso com amor. Prestou atenção já que toda vez eu falo isso? Quem for hoje trazer seus dízimos, suas ofertas, faça isso. Não foi isso que eu disse? Não é isso que eu falo em cada reunião? Foi o que Maria fez. Maria trouxe uma oferta a Jesus porque ela estava de fato amando Jesus. Muito bem, depois disso, no dia seguinte a essa unção, numerosa multidão que viera à festa, a festa da Páscoa que ia acontecer em Jerusalém naquela semana, portanto era o mês de abril, para nós o mês de abril, para eles era o mês de abril no calendário judaico é como se fosse o mês de janeiro deles, é o primeiro mês do ano. Era o antigo mês de Aviv, e que depois mudaram o nome para Nissan. O mês de Nissan era o mês da Páscoa, e Jesus tinha da parte de Deus a orientação de morrer nessa época, de dar a sua vida pela nossa salvação nessa época, já que a Páscoa foi instituída no Antigo Testamento, e o principal elemento da Páscoa era o sacrifício do Cordeiro. E agora Jesus era o Cordeiro definitivo e perfeito que Deus estava sacrificando para nos salvar. Então, no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, o que essa multidão fez? Versículo 13: tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, ao encontro de Jesus, enquanto ele ia entrando em Jerusalém, clamando: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Repita só essa parte aí, do Hosana até o Rei de Israel. Hosana não é uma palavra hebraica. Hosana também não é uma palavra grega, é uma palavra aramaica. Nessa época aqui se falava muito em aramaico. As pregações de Jesus eram em aramaico. Aramaico é a língua mãe do hebraico. O hebraico veio do aramaico. O aramaico vem dos povos antigos chamados arameus, por isso aramaicos. Daqueles povos que tiveram as origens, que fizeram as origens dos alfabetos acadianos e assim por diante, os acadianos, os arameus, todas as pessoas, sidônios, pessoas antigas. Se você estudar essa história, é uma história bonita de se estudar, vai ver como nasceram os alfabetos, porque todas as línguas têm essa facilidade hoje, você começa a aprender através do alfabeto. Então, organizaram os alfabetos e as letras, e assim as palavras assim deram origem a muitas línguas. Os arameus é um desses. Portanto, o aramaico é uma língua mãe, que gerou a língua hebraica. Hoje o aramaico é uma língua morta, porque em Israel ninguém mais fala aramaico. Eles falam só hebraico, e por causa do progresso, hoje em dia falam o inglês. Se você for em Israel hoje, todas as placas têm hebraico e embaixo inglês. Tá? Hebraico em cima e inglês embaixo. Todos eles são bilíngues, usam o inglês para o trabalho, para o comércio, e usam o hebraico para as reuniões deles nas sinagogas, as reuniões religiosas dos judeus. Hosana não é uma palavra hebraica, é uma palavra aramaica. E esse H que está aí, ele, na verdade, ele é pronunciado como se fosse um R
Então, a pronúncia correta não seria Hosana, mas seria Rossana. Tá? Rossana é a pronúncia correta. Diga, Rossana. A palavra Rossana, em hebraico, que a gente, em português, aportuguesadamente a gente fala Hosana. Rossana é uma utilização do verbo salvar. É um clamor pedindo salvação. Rossana é salva-nos. Tá? Salva-nos. Essa palavra, que é exclusivamente aramaica, nunca foi traduzida em nenhuma língua, por isso todas as línguas vão dizer Rossana ou Hosana, vão cantar Hosana, né? Nunca foi traduzida, é uma palavra aramaica. Os judeus criaram essa palavra porque eles estavam clamando a Deus que mandasse logo o Messias para salvá-los, só que eles não pensavam na salvação como nós pensamos hoje, a salvação espiritual, a salvação de nossas vidas, a salvação eterna. Eles pensavam na salvação da nação de Israel como um reino, porque o reino de Israel havia acabado, havia sido cancelado pelo próprio Deus. Não tinha mais reis. Os últimos reis de Israel foram levados ao cativeiro, e depois dos cativeiros da Assíria e da Babilônia, nunca mais Israel teve um rei, nunca mais Israel teve uma monarquia. Então eles criaram a palavra Rossana para clamar a Deus que mandasse o Messias, porque no entendimento deles, o Messias ia restaurar o reino a Israel. O Messias ia liderar uma campanha de guerra e libertar o povo de Israel das mãos de outras nações, dos governos de outras nações, e ia restaurar o reino de Israel como ele prometera a Davi. Só que os judeus não entenderam a promessa que Deus fez a Davi. A promessa que Deus fez a Davi não foi a promessa de restaurar o reino terreno, o reino da nação de Israel na terra. A promessa de Deus a Davi era acerca da implantação do reino eterno, do reino espiritual de Deus, que não está submisso a nenhuma nação da terra, nenhum dos limites nacionais de nenhuma terra. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus é feito de cidadãos salvos do pecado, redimidos do pecado, para viver como filhos de Deus. É sobre esses filhos que o Messias deveria vir para ser o rei. Israel não entendeu isso. Até hoje ainda não entenderam. Eles estão ainda dizendo Rossana, pedindo a Deus que salve a eles de todos os impérios da terra, para que o Messias venha e seja o seu rei. E a nação de Israel vai ser enganada no início da grande tribulação, pelo cumprimento das profecias bíblicas, porque um falso Messias vai chegar, o anticristo, e eles vão achar que ele é o Messias prometido, que ele é o verdadeiro Messias, e vão receber o anticristo como se ele fosse então o seu rei para libertá-los. E nesse período eles vão tentar construir novamente o templo, voltar os sacerdotes. Israel vai sentir como se fosse um avivamento judaico. Ainda essa semana já houve tumultos entre israelenses e palestinos na área onde estava o templo de Jerusalém, que hoje só tem lá o Muro das Lamentações e uma grande mesquita muçulmana, islâmica.
Sempre há conflitos ali. Israel pensa que o Messias vindo vai destruir aquilo, expulsar os palestinos, expulsar os muçulmanos de lá, reconstruir o templo. De acordo com alguns dados que a gente já viu por aí, parece que os judeus já têm todo o material estocado, guardado, toda a tecnologia para reconstruir o templo de Salomão, lá no lugar onde está a mesquita islâmica hoje, em Jerusalém, da cúpula dourada, para reconstruir o templo de Salomão em 3 dias. Já tem tudo preparado. É só o Messias deles chegarem para estabelecer o reino, porque essa é a esperança de Israel, o reino na terra. Eles entenderam a palavra de Deus errada. O reino é de Deus na glória. A palavra Hosana, então, Hosanna, significa salva-nos, mas para eles é salvá-los das nações, é restaurar o seu reino na terra. Nós não, nós quando cantamos Hosana, salva-nos, estamos dizendo a mesma coisa que outra palavra hebraica que os cristãos criaram para substituir Hosana. Como Hosana era uma palavra de cunho judaico, os cristãos judeus, que também falavam língua hebraica, criaram uma outra palavra que também é aramaica, assim como Hosana. Eles criaram a palavra Maranata. Já ouviram Maranata? Maranata? Maranata é vem, Senhor Jesus. Né? Vem, Senhor. Maranata é vem. Quando nós cantamos hoje Hosana, nós estamos dizendo vem, Senhor Jesus, cumprindo o que está escrito em Apocalipse capítulo 22. O Espírito Santo e a noiva, a igreja de Cristo, dizem vem. Vem não para restaurar nada aqui na terra. Nós não temos esperança nenhuma de restauração terrena. Essa terra vai de mal a pior. O mundo está sofrendo o que Jesus chamou de a multiplicação da iniquidade. Quanto mais se aproxima da meia-noite, mais fica escuro, mais fica trevas. E quando estiver bem escuro, então começa a amanhecer um novo dia, e Jesus, o sol da justiça, nascerá na sua vinda, para salvar o seu povo eleito, o seu povo escolhido, e levá-los para a glória eterna. É para essa vinda de Jesus que nós nos dizemos Hosana e que dizemos Maranata. Repita, vem Senhor Jesus. Por isso que está escrito Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, em nome do Pai. O Senhor é o Pai e Ele é o Rei de Israel, Jesus. Jesus não é mais o Rei da nação de Israel. Ele é o Rei do novo Israel. O novo Israel é o povo eleito de Deus, todos os salvos, que esse povo representam pessoas de todas as nações da terra, inclusive de Israel também. Em todas as nações, Deus tem, em todos os tempos, os seus eleitos, e Ele vai alcançando-os pela pregação do Evangelho, colocando-os na perseverança da santificação, para que estejam depois na glória eterna. Aleluia! Glória a Deus. Diz o texto aqui que Jesus, versículo 14, tendo conseguido um jumentinho, montou segundo está escrito. Escrito aonde? Pode passar para frente aí. Zacarias 9:9. Esse texto aqui. Zacarias 9:9. Então, o versículo 14 aqui do João 12 diz: e Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou segundo está escrito. Está escrito aonde? Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Leiam. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde,
Glória a Deus. Nesse texto de Zacarias, eu coloquei de vermelho ali de propósito, né, 4 referências a Jesus. A primeira vem com letra maiúscula no texto, ele é chamado então de rei. Eis, aí te vem o teu rei. Diga, Jesus é rei. E mais do que rei, né? Em Apocalipse está escrito que ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Jesus é o verdadeiro rei do reino de Deus. São vários textos que falam de Jesus como rei. Para essa noite eu escolhi 1 Timóteo 1,17. 1 Timóteo 1,17. Versículo esse que foi usado para compor a música que a gente canta aqui às vezes. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. Né? A ele ministramos o louvor. Então esse cântico vem desse versículo aqui. A pessoa que compôs esse cântico estava inspirada por Deus, né? Vem desse versículo da palavra de Deus. 1 Timóteo 1,17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Repitam. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Que maravilha, né? Esse é um texto, Paulo escrevendo a carta a Timóteo, essa primeira carta. É claro que Paulo estava sob a inspiração do Espírito Santo de Deus. O que ele está escrevendo aqui é a palavra de Deus. E no momento em que ele está escrevendo essa carta, de repente ele como que explode num louvor, numa adoração a Deus tremenda. Paulo é uma pessoa que adorava a Deus. E assim ele, né, expressa esse grande louvor, referindo-se a Jesus como, primeira coisa, diga, Rei eterno. Jesus não foi instituído por Deus como um rei temporário. Todos os reis da terra são reis apenas por um tempo. Todas as pessoas que são investidas aí de autoridade na terra é por um tempo, não é para sempre. Não é eterno. Os reinos da terra não são eternos, governos da terra não são eternos, são governos passageiros, são reinos passageiros. Nós somos chamados a ser filhos de Deus no reino eterno. Nesse reino eterno, Jesus é o Rei eterno. Nos reinos da terra, os reis são substituídos quando morrem. Isso acontece nas dinastias, nas monarquias. A dinastia de uma família, o rei morre, o filho primogênito assume o seu lugar e assim por diante. Ele é substituído porque ele é mortal. Neste versículo diz que Jesus é imortal. Diga, Rei eterno, Rei imortal. O que significa ele ser imortal? Que ele jamais será substituído nesse reino. Jesus não tem substituto. Se você substituir Jesus por mais alguma coisa, você perde o céu. Você pode substituir Jesus por mais alguma coisa? Pode substituir Jesus por mais alguém? Você só é de Jesus se ele é o primeiro na sua vida e o insubstituível na sua vida. Jesus é insubstituível, tá? Rei eterno, imortal, invisível. Diga, invisível. Porque nós andamos pela fé e não pela vista. Não andamos pelo que vemos, mas pelo que não vemos. Por isso, Hebreus capítulo 11 começa definindo a fé como certeza e convicção
de coisas que nós não vemos. Porque as coisas que vemos, Paulo diz em outra epístola, as coisas que vemos são passageiras, mas as que não vemos são eternas. O que traz o ateísmo materialista? O ateísmo materialista é acreditar só no que se vê, só acredita vendo, só acredita se ver, só acredita se tocar. Tomé estava caindo nesse ateísmo materialista, quando ele não estava presente numa congregação que os apóstolos tiveram com Jesus ressuscitado. Esse é o problema de faltar numa congregação. Quando chegou na outra congregação, já chegou incrédulo. Geralmente quem falta numa congregação, na próxima já vem incrédulo. E Tomé já chegou incrédulo. Não acredito que aconteceu isso na última reunião, eu não estava presente. Se eu não vir com os meus próprios olhos, se eu não tocar nele, eu não crerei. Aí Jesus falou, aqui estou eu, então vem, toca em mim. Aí ele se prostra e diz, meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus fala para ele assim, creste porque viste? Benditos os que não viram e creram. Crer no Deus invisível. O visível, tudo que é visível, veio a existir do invisível. O invisível é o Criador de tudo que é visível. Por isso nós, seres visíveis, embora tenhamos também uma alma invisível, um espírito invisível, portanto participamos dessa invisibilidade de Deus. Só o nosso corpo é material e é visível. Cremos no Deus invisível. Que Jesus é Rei eterno, que Jesus é imortal, que Jesus é invisível e que Ele é, com o Pai e com o Espírito Santo, diga, Deus único. O nosso Rei é mais do que meramente um rei humano. Ele é um rei divino. Ele é o nosso Deus. No Antigo Testamento, Israel rejeitou a Deus quando pediu um rei humano, porque eles queriam confiar num rei humano, um rei que lutasse as suas guerras, um rei que marchasse à frente deles contra os inimigos. Eles queriam ser como as demais nações da terra. Não era esse o plano de Deus quando Deus estabeleceu lá através de Abraão, Isaque e Jacó, o povo de Israel. O plano de Deus é que Israel fosse uma nação cujo rei é o Senhor, cujo rei é Deus. E assim desse testemunho às outras nações da terra, como é abençoada a nação cujo Deus é o Senhor. Não necessitaria de reis, mas o povo, ao invés de influenciar as outras nações, eles foram influenciados pelas outras nações. Esse é o mesmo problema que acontece hoje. Os cristãos, ao invés de influenciar as pessoas do mundo, eles estão sendo influenciados pelo mundo. Isso aconteceu naquela mesma época. É um círculo vicioso. O que acontece porque o pecado do homem é igual. Embora os homens sejam diferentes, as tendências pecaminosas são as mesmas. Eles não queriam ser reconhecidos como a nação cujo Deus é o Senhor, é o rei deles. Eles queriam ter um rei e pediram um rei. E Samuel, que era o último juiz, o juiz era o que era estabelecido por Deus para pregar a palavra de Deus para o povo, para instruir o povo a viver de acordo com a palavra de Deus, e aí não precisariam de rei nenhum nessa terra. Samuel se entristeceu, porque eles não queriam mais um juiz, eles agora queriam um rei, e Deus disse para Samuel, não fique triste, Samuel, não é a ti que eles rejeitam, é a mim que eles estão rejeitando. Tem muita gente rejeitando Jesus. Quem é de Jesus entende que Ele é o Rei eterno, Ele é imortal, Ele é invisível, Ele é o Deus único, e a Ele dá toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos.
Aleluia. Então, eis aí te vem o teu rei, e esse rei ele é, diga, justo. Diga, Jesus é rei justo. O título justo de Jesus aparece em muitos textos, mas eu escolhi o de 1 João, capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. 1 João 2, 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Leiam. Justo está com letra maiúscula, refere-se a Jesus. Jesus, pela sua encarnação, ou seja, quando ele, sendo Deus, recebeu também a natureza humana, foi feito homem para nos salvar, se tornou então o único homem verdadeiramente justo. Como eu já falei hoje aqui, tem um salmo que diz que Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer. Por que Deus não viu nenhum justo sequer? Romanos 3:23, porque todos pecaram. Todo pecado é injustiça. Toda injustiça é pecado. Todos somos injustos diante de Deus. Não há ninguém que seja justo diante de Deus. O único homem plenamente justo diante de Deus é Jesus. O homem Jesus. Jesus, o Filho de Deus, feito homem. Jesus, na sua natureza humana, é totalmente justo. Sua concepção foi justa, sua geração foi justa, seu nascimento foi justo, sua vida foi justa, seu ministério foi justo, e ele, como justo, está sentado à direita do Pai. Um advogado justo, advogado significa mediador, o mediador justo à direita do Pai, intercedendo por nós. Nós não somos justos. É por isso que uma das interpretações viáveis do Salmo número 1, que começa no singular e depois passa para o plural, é que quando ele começa no singular, falando de um homem, de um justo, ele pode estar se referindo somente a Jesus. Aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí vem a comparação no versículo 3. Ele é como a árvore. Jesus se comparou a uma árvore. Em João 15 ele disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. É como se a árvore do Salmo 1, a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem nunca murcha, e tudo quanto faz prosperará. Essa árvore é o próprio Jesus. Os crentes somos ramos ligados nessa árvore. Como Jesus disse em João 15: eu sou a videira, eu sou a árvore, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, será salvo. Aleluia. Então, só que nós somos que tipo de árvore? Muda agora de árvore, de videira para oliveira. Oliveira, lá no capítulo 11 de Romanos. Capítulo 11 de Romanos fala de uma oliveira. E que nós somos uma oliveira brava, que fomos arrancados pela raiz e enxertados na oliveira verdadeira, na oliveira de Deus. A oliveira verdadeira é Jesus.
Nós éramos oliveira brava, nascemos no pecado, fomos arrancados do pecado e fomos enxertados em Jesus. A salvação é como se fosse um enxerto. Nós não somos justos porque nascemos no pecado, mas somos arrancados do pecado e enxertados no justo. O justo é Jesus. E por esse enxerto, nós passamos a ser então justificados. Justificados porque os nossos pecados são perdoados e passamos a ser considerados justos diante de Deus. Mas só passamos a ser considerados justos porque estamos enxertados em Jesus, o justo, formando uma unidade espiritual com Jesus, uma unidade que o apóstolo Paulo falou em uma outra comparação, comparando essa unidade com o corpo. Nós somos o corpo, Jesus é a cabeça unida ao corpo. A sua cabeça é uma pessoa e o seu corpo é outra pessoa? Formam a mesma pessoa. A igreja salva, a igreja eleita, a igreja redimida pelo sangue do Cordeiro, forma com Jesus uma única pessoa, o Filho de Deus justo. É a única maneira de injustos nos tornarmos justos em Cristo Jesus. Por isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E esse versículo é muito curioso, cuidado, porque muita gente pode, a carne é tão carnal que pode levar você a interpretar isso aqui errado. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E alguém pode pensar, não, vou pecar à vontade porque tem um advogado muito forte, Jesus Cristo o justo. Não é por isso que está escrito isso aqui, não. Primeira frase é a mais importante. Estas coisas vos escrevo. Que coisas? Vamos pegar esse versículo aqui. Ele é um fio de cabelo aqui, dentro de toda a Bíblia. Um fio de cabelo faz parte de todo o seu corpo. Esse versículo aqui está resumindo toda a palavra de Deus. A palavra de Deus foi escrita para que nós não pequemos. O que fazer para não pecar? Meditar na palavra de Deus de dia e de noite e colocar essa palavra em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas circunstâncias, em tudo o que vivemos. Quem não vive a palavra de Deus, edifica sua casa sobre a areia e grande será a sua ruína. Vai cair, a casa vai cair. Quem edifica a sua vida sobre a rocha é quem pratica a palavra de Deus. Faz tudo que a palavra de Deus manda, obedece a Deus. Então está edificando sua casa sobre a rocha. Será inabalável, nada vai derrubar essa pessoa. Ela tem salvação em Cristo Jesus. A palavra de Deus foi escrita, então, com qual objetivo? Para quê? Para que não pequeis. Jesus não condenou aquela mulher que tinha cometido adultério, foi apanhada em flagrante ato de adultério. João capítulo 8 nós vimos isso, mas no final de tudo aquilo, Jesus disse para ela o quê? Vai. Ele disse para ela assim, vai, continua pecando, continua adulterando que eu sou teu advogado. Disse, vai e não peques mais. Portanto, a primeira parte do versículo aqui é isso. A palavra de Deus foi escrita para nós, para a nossa meditação, para a nossa reflexão, para a nossa alimentação espiritual, para o nosso fortalecimento, para a nossa vida prática, para que não pequemos. Aí vem colocando aqui como um contraste. Se todavia alguém pecar, esse pecar aqui é um pecar que deve ser considerado um acidente e não um propósito. Eu não queria pecar, sem querer, Senhor, eu pequei. Quando o justo peca, quando o eleito peca, imediatamente ele sente a reação
do Espírito de Deus dentro dele, ele se entristece e ele não fica amassando barro em cima do pecado, não. Ele confessa logo: Senhor, eu não devia ter feito isso, foi um acidente, não tinha propósito de acontecer, aconteceu sem eu estar querendo. Eu me humilho diante da tua presença. Aí Jesus é advogado dele. Aí Jesus, o justo, é advogado dele. Agora, aquele que fica amando o seu pecado e perseverando no seu pecado, esse aí Jesus não é advogado dele, não, ele vai ter condenação. A salvação é para quem tem perseverança na santificação, para ser justos como Jesus é justo. Glória a Deus. Nesse texto de Zacarias, então, Jesus é o rei, o justo. Terceira palavra? Salvador, né? São muitas as palavras na Bíblia que apontam a Jesus como Salvador. Eu escolhi para hoje 2 Timóteo 1:10. 2 Timóteo 1:10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Repitam. Aleluia. Esse versículo começa dizendo: e manifestada. O que foi manifestada? Se você ler os versículos anteriores, é a graça. A graça da obra da salvação. Tá? A obra da salvação, ela acontece por graça. A salvação dos eleitos de Deus é uma obra gratuita da parte de Deus. Graça significa que ninguém podia fazer absolutamente nada para ser salvo. Ninguém merece salvação. Ela é uma graça. É graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, se a salvação não fosse por graça, ninguém seria salvo. Absolutamente. Essa graça foi manifestada pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Esse aparecimento aqui é a primeira vinda. Paulo se refere à primeira vinda de Jesus, não à segunda. Jesus vai voltar a aparecer na sua segunda vinda. Esse aparecimento aqui é a primeira vinda de Jesus, na qual Jesus veio para cumprir todas as coisas que foram planejadas por Deus antes da fundação do mundo na obra da salvação. Todas essas coisas que nós estamos ensinando para vocês aí nos vídeos que nós estamos fazendo aqui fechados, tá? Para vocês depois abrirem. O primeiro e o segundo já estão, o terceiro e o quarto já foram gravados. A partir do terceiro e do quarto, eles não serão mais de 1 hora. Eles serão de 25 minutos cada, para que você escute tudo e também tenha mais facilidade de passar para outros, tá? Eu vou passar todo o conteúdo, não se preocupa não, eu vou passar todo o conteúdo, mas ao invés de vídeos de 1 hora, nós estamos gravando agora de 25 minutos cada vídeo. Então nós já gravamos o terceiro de 25 minutos e o quarto também de 25 minutos, tá? Estamos aí preparando, né, Luciano, para colocar aí à disposição de vocês, para explicar exatamente essas coisas aqui, né? O que Jesus veio fazer na sua primeira vinda, né? O aparecimento do nosso Salvador para realizar a obra da nossa salvação. Primeiro ele apareceu em figura humana, feito homem, para morrer, para ressuscitar e para ser glorificado nos céus. Esses 4 atos são os 4 atos salvíficos: a encarnação, a morte, a ressurreição e a glorificação de Jesus à direita do Pai. Aleluia. Dessa maneira foi que Jesus, ele diz aqui,
destruiu a morte. O que significa destruiu a morte? Jesus venceu a morte, porque o salário do pecado é a morte. Jesus não merecia esse salário, porque ele não pecou, não tinha pecado, mas mesmo assim ele morreu. Quando ele entrou no estado de morte, a morte não pôde segurá-lo, a morte não pôde prendê-lo, não pôde retê-lo. É isso que significa destruiu a morte. E Jesus então foi ressuscitado ao terceiro dia, vencendo o poder da morte. E por isso os antigos, os cristãos do primeiro século, cantavam o cântico que Paulo escreveu, um pedacinho, em 1 Coríntios capítulo 15, ó morte, onde está a tua vitória? Jesus venceu a morte para quê? Para dar também aos seus escolhidos a mesma vitória, porque o último inimigo que nós temos que vencer também é a morte. Só que nós não temos justiça em nossas vidas suficientes para vencer a morte, porque nós pecamos. O salário do pecado é a morte. E ao entrarmos no estado de morte, merecemos isso. Mas pela justiça de Jesus, somos arrancados do estado de morte para a ressurreição da glória. Assim, Jesus destruiu a morte, significa destruiu o poder da morte sobre a vida dele e sobre a vida de todos quantos ele vai salvar. Amém? E como trouxe à luz a vida e a imortalidade. A vida que é a vida eterna. Por isso que ele coloca também imortalidade. A vida e a imortalidade. A morte não terá mais poder sobre os salvos, porque Jesus trouxe para eles vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus declarou isso. Quem crê em mim tem a vida eterna. Tudo isso acontece com os salvos mediante o Evangelho. O Evangelho representa aqui toda a palavra de Deus. Tem gente que se acha salvo, mas não está nem aí para a palavra de Deus. Os crentes em geral estão abandonando a palavra de Deus. Pensa que a salvação é uma obra aleatória à palavra, além da palavra, fora, à margem da palavra. Não, a salvação acontece pelo ministério da palavra, mediante o ministério da palavra. Os 3 níveis da salvação: a conversão é mediante a palavra, a santificação é mediante a palavra e a glorificação é mediante a palavra de Deus sendo operada em nossas vidas todos os dias. Por isso, como está escrito no Salmo 95, e que repete várias vezes em Hebreus capítulo 3 e capítulo 4, hoje, em todo tempo que se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz é aqui na palavra, não endureçais os vossos corações, como os antigos fizeram quando estavam lá no deserto e provocaram a Deus em Massá e Meribá. Por isso Deus jurou na sua ira que eles não entrarão no seu descanso, não entrarão na salvação. O descanso lá é a salvação. Não entram na salvação. Entenderam então essa parte? Jesus então é chamado de o Rei, o Justo, o Salvador e por último, tudo isso parece muito grandioso, né? Tudo isso soa muito grandioso. Rei, Justo, Salvador, tudo isso soa grandioso. Mas tudo isso em Cristo Jesus é revestido de humildade. Com tudo isso, ele não é soberbo, com tudo isso, ele não é orgulhoso, ele não é um rei orgulhoso, senão não seria justo,
e nem seria salvador. Orgulhoso foi o diabo, por isso caiu. Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. E por isso, Jesus fala conosco em Mateus 11, 29, um dos textos acerca da humildade, que é um dos grandes temas dentro de toda a palavra de Deus, dentro de todo o Evangelho. E Jesus diz para nós aí, Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Repitam. Resumindo, Jesus diz uma coisa para todos os seus verdadeiros discípulos. O que é ser um discípulo? Discípulo é alguém que tem um mestre e aprende desse mestre. Ser discípulo de Jesus é aprender de Jesus a ser humilde. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Como eu falei em outras pregações, tem muita gente por aí hoje, irmãos. Deixa eu falar isso para vocês direitinho aqui, presta atenção. As igrejas hoje, quase na sua totalidade, estão formando só gente soberba. Estão formando gente orgulhosa. Gente que não quer aprender de Jesus a ser humilde, não. Quer aprender a fazer milagre. O que muito crente quer hoje é aprender a fazer milagre. Só aprender a fazer milagre. Por quê? Por que eles querem aprender a fazer milagre? Porque milagre para eles é coisa grande. Milagre é coisa que atrai. Milagre é coisa interessante. Ser humilde é interessante? Ser humilde é interessante? No mundo, ser humilde é interessante? No mundo, ser humilde é ser um nada. Ser humilde é se anular. O evangelho desviado, tortuoso que tem sido pregado para as pessoas, é para elas se elevarem, é para elas levantarem a cabeça, levantarem a autoestima, levantarem o seu... Você nasceu para crescer, você nasceu para ser grande, você nasceu para ser poderoso. Aí eu lembro de Davi, no Salmo 131, dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração, e nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada descansa no seio de sua mãe, assim é a minha alma para comigo. A nossa alma infectada pelo pecado é que tem mania de grandeza. Essa mania de grandeza infecta o mundo inteiro. Por que existem esportes no mundo? Porque todo mundo quer ser o campeão. Porque todo mundo quer ser o primeiro lugar. Porque todo mundo tem que ter o gostinho de subir no pódio. E para um ser campeão, os outros todos têm que ser derrotados. Tem que derrotar todo mundo para ser campeão. Jesus disse assim, ó: aprendei de mim, porque o único pódio que eu subi foi a cruz. Que tal esse pódio para você?
Se alguém quer me seguir, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E aí Jesus deu para os discípulos, né, o único mandamento. A Bíblia inteira está cheia de mandamentos de Deus. Tá? Tudo que Deus manda na Bíblia foi resumido em 10 mandamentos, que a gente lê lá em Êxodo capítulo 20, 10 mandamentos. Aqueles 10 mandamentos, que até foram escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra, eles foram depois resumidos em 2 mandamentos. O primeiro, para amar a Deus, e o segundo, para amar o próximo. Amar a Deus e amar o próximo. Olha os resumos que vão acontecendo. A Bíblia inteira é cheia de mandamentos, é cheia de ordens de Deus. Todas as ordens de Deus na Bíblia se resumem em 10. Os 10 se resumem em 2. E os 2 se resumem em 1. Qual é o 1? Não, amar a Deus é um dos 2. Ser de santos está bom, mas não é. Não. Inclui, mas não é. Vou parar de perguntar que vocês não vão responder nunca. Mateus 10, 25, está pertinho aí. Está pertinho aí, Mateus 10, 25. Começa com... Mateus 25 começa com que palavra? Com que palavra? Basta. Para aí. Jesus só quer isso de você. Jesus só quer isso aqui de você. Basta, tá? Não precisa mais nada. Não. Basta isso aqui. Ó. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Esse é o único mandamento do discípulo. Esse é o mandamento que Jesus resumiu todos os mandamentos. Isso basta. Jesus veio para dizer para nós assim, ó, basta para você só uma coisa: seja como eu. Sendo como eu vai ser humilde, sendo como eu vai ser santo, sendo como eu vai ser obediente. Quem é que vai para o céu, amado? Quem deixar de ser como é e passar a ser como Jesus é. Você como é, não é aceito por Deus. Renuncia tudo que você é e passa a ser como Jesus é. E é aí que você é filho de Deus, e é aí que você entra na glória de Deus. Basta o discípulo ser como o seu mestre. Como é que Jesus ama o Pai? De todo o coração, de toda a alma. Como Jesus amou o próximo? Deu sua vida. Jesus desobedeceu um dos 10 mandamentos? E qual mandamento da Bíblia Jesus desobedeceu? Foi obediente em tudo, até a morte de cruz. Então, o que basta para nós? Ser como Jesus. Isso basta. Isso é suficiente. Uma coisa pede o Senhor só para nós. Uma coisa Jesus ordena. Basta isso. Seja como eu. Pense como eu penso. Fale como eu falo. Haja como eu ajo. Ande como eu ando. De tal maneira que você possa dizer: agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É isso que Jesus quer, muito além do que estender ramos no chão ou mantos e gritar: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. O que Jesus quer é que nós sejamos como Ele. As pessoas achavam os discípulos de Jesus tão parecidos com Jesus,
Não em aparência física, não, mas em atitude, em pensamento, em vida, em prática de vida. Que ainda dentro do contexto das Escrituras, Atos 11, 26, as pessoas passaram a chamá-los de cristãos. Passaram a chamá-los de cristãos. Para mim isso é algo tão grande, amados, que substitui qualquer coisa nesse mundo. Eu sou cristão. Não é esse cristão que todo mundo diz por aí, esse cristianismo religioso que inventaram por aí afora, que chama todo mundo de cristão. Não. Tem muito cristão falso, que não é cristão coisa nenhuma. O cristão de Atos 11, 26, eram pessoas verdadeiramente convertidas a Cristo, voltadas para Cristo, com suas vidas centralizadas em Cristo Jesus, tendo suas vidas constantemente transformadas por Cristo Jesus. Cristo vive neles. Cristo vive neles, não mais eles. Não mais eles, não mais suas opiniões. Nós somos terríveis, nossas opiniões, nossos jeitos, nossas maneiras são abomináveis diante de Deus. Larga disso, renuncia isso. Jesus manda renunciar isso. Para a gente ser como Ele. O que é ser uma bênção? Quando Deus disse a Abraão, sê tu uma bênção. Ser uma bênção é ser como Jesus. Por isso, Mateus 10, 25 é o único mandamento para o discípulo. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Essa é a vontade de Deus. O que você vai fazer a respeito? O que é? Ele veio para que sejamos como Ele. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos transformar isso tudo em oração agora. Fique de pé. Querido Jesus, Tu és o nosso Rei, o nosso Salvador, justo e humilde, e que nos ensinas e nos motivas também a ser humildes. Por isso clamamos a Ti, oramos a Ti, precisamos de Ti, Senhor. Por isso nos entregamos a Ti nessa hora. O Teu nome é poderoso, Senhor. Como nós precisamos de Ti, como precisamos da Tua presença, do Teu amor, da Tua santidade, Senhor. Como precisamos ser santos, santos como Tu és santo, Senhor. Por isso agora invocamos o Teu nome, nome mais santo, nome mais justo, nome mais forte, nome mais alto, nome tremendo, nome poderoso. Toca nossas vidas, Senhor, nossos corações, nosso interior. Leva-nos, Senhor, a ser transformados à Tua imagem, Senhor. A Tua imagem é a imagem perfeita do Filho de Deus, a fim de que Tu sejas o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos que o Senhor faz, Teus imitadores, semelhantes a Ti,
para a tua glória. É por isso que invocamos o teu nome, Jesus. Precisamos de ti, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Pedimos a ti transformação, Senhor. Pedimos a ti mudança, Senhor. Muda-nos, muda nosso interior, muda nossos pensamentos, muda nossas palavras.